Bom dia, nação santa, propriedade exclusiva do Eterno. Aqui é o seu irmão Wellington Ribeiro, que já abre o jejum de hoje desejando bênção sem medida sobre a sua vida. Quem somos nós? Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Agora cante com a alma. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Hoje o nosso tema é a olaria da eternidade. Quero falar um pouquinho com você sobre um tema que eu tenho certeza que você já deve ter escutado em algum sermão ou até mesmo nesses louvores que acompanham a nossa jornada espiritual. Mas eu quero mostrar para você hoje uma perspectiva muito interessante, que muitas vezes nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, mas não permitimos que Ele nos molde de acordo com a vontade dEle. Então abra o seu coração, porque hoje eu tenho absoluta certeza que a mensagem vai falar fortemente na sua vida. Eu quero desejar a você boas-vindas, se é a primeira vez que você está conosco, ou se você já está com a gente aí há mais de 1, 2, 3, 4 anos. É uma alegria muito grande. Já vai se preparando, porque hoje nós vamos fazer o nosso encerramento com aquela nossa live no Instagram. Combinado? Se você tem algum pedido de oração, manda para mim e eu e os guardiões estaremos intercedendo juntos com você. Mas, gente, olha esse louvor. Hoje nós precisamos fazer uma entrega para sermos realmente moldados à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus. Prepara o telefone, prepara o fone de ouvido, prepara o computador, prepara a caneta e o caderno para anotações, abra sua Bíblia e se prepara. Daqui a pouquinho, às 6 horas, você vai receber o primeiro áudio, o primeiro texto, e vamos juntos buscar o batismo do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual da nossa vida através desse momento especial de jejum e oração. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, a obra das Tuas mãos. Isaías 64, verso 8. Hoje eu quero convidar você a abrir o coração para que a mensagem de hoje, que o Espírito Santo tem trago para nós, realmente faça a diferença na nossa experiência espiritual. A olaria da eternidade. Muitas vezes nós olhamos a obra do oleiro de uma forma isolada, como ele realmente faz, trabalhando um vaso de cada vez. Mas quando nós olhamos o conjunto da obra, entendemos que o oleiro, ele trabalha todos nós de forma simultânea. Cada um com uma experiência, cada um com um método, cada um com um propósito, cada peça no seu devido lugar, mas todos os vasos da olaria em perfeita harmonia e cumprindo um propósito especial que o oleiro
sabe exatamente qual é. É claro que muitas vezes nós, pelo fato de já sermos cristãos, acreditamos que não precisamos que o oleiro continue a sua obra. Muitas vezes, de forma equivocada, imaginamos que o fato de já termos ajustado a nossa vida a alguns princípios e as doutrinas bíblicas das quais nós cremos é o suficiente no nosso processo de modelagem. Olhamos para o passado e imaginamos as pessoas que nós éramos antes de entregar a vida a Cristo. Olhamos para hoje e falamos assim: nossa, como eu já mudei. Realmente, e é bom olharmos e vermos que realmente tivemos um progresso, que tivemos avanço na modelagem do nosso caráter. Mas será que nós já chegamos no momento máximo da nossa modelagem, da nossa transformação? Será que muitas vezes nós não estamos nos comparando com o passado e esquecendo de olhar para tudo aquilo que nós ainda podemos ser transformados pelo agir do Espírito em cada um de nós? Quando olhamos a proposta de Deus, de que os pensamentos, os caminhos, o propósito, a proposta de Deus é muito maior, muito superior àquela que nós seres humanos temos, ainda que sejamos muito bem intencionados a respeito de nós mesmos, precisamos enxergar que os planos de Deus são maiores. E seria muito bom se nós não apenas olhássemos para aquilo que nós pensamos que já avançamos e que já foi transformado, mas que pudéssemos olhar para aquilo que Deus ainda deseja fazer em cada um de nós. É triste e trágico como algumas vezes nós gostamos de nos comparar uns com os outros. Aquele irmão faz aquilo e eu não faço. O pastor faz assim e eu não faço, então já estou melhor do que ele ou do que ela. Essa comparação, embora muitas vezes nós pensemos que ela é válida, mas ela é completamente injusta e sem fundamento. Porque você e eu não podemos nos comparar uns com os outros. Devemos olhar exatamente para o modelo que nos foi deixado, que é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E aí então, quando você e eu, como vasos, ou melhor, como barros, olhamos para o modelo, devemos pensar assim: já estou semelhante a esse ideal? Se ainda não estou semelhante, então ainda existe uma obra que eu posso permitir que seja feita em minha vida. E eu acredito que é exatamente aqui que inicia-se a segunda milha que todo cristão precisa trilhar. Não é apenas o aceitar a Cristo como seu Senhor, mas agora permitir que esse barro seja modelado à semelhança dele. Veja o que diz esse texto. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios capítulo 4, verso 7. É verdade que precisamos de sabedoria para podermos entender o processo de moldagem que acontece em cada um de nós. Veja o que diz. Tarefa de fazer dele um vaso novo, moda-o numa forma e alisa-o e pule-o em volta. Seca-o ao sol e coze-o no forno. Torna-se então um vaso apto para servir. Do mesmo modo, o Supremo Artista deseja moldar-nos e formar-nos. E como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Não procuremos fazer a obra do oleiro. Compete-nos simplesmente deixar-nos moldar pelo Supremo Artífice. Muitas vezes nós, seres humanos, por não entender e não compreender o agir do oleiro, queremos tomar as rédeas da situação. Achamos que Deus está equivocado, que Ele está precipitado, ou que Ele está atrasado demais, ou usando esses meios nada ortodoxos que não se aplicam à nossa vida. Essa é uma visão um tanto que limitada e equivocada. E todas as vezes que pensamos dessa maneira, estamos acabando querendo tomar o lugar do oleiro e não nos colocar na nossa situação. Você sabia que essa situação de querer ser o oleiro
pode parecer assim de uma maneira tão sutil que acontece na nossa vida. Por exemplo, imagine que você e eu estamos atravessando uma provação, uma tribulação. Muitas pessoas, ao fazerem o seu pedido de oração, elas esboçam como que por um meio de desabafo. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Deus precisa acabar com essa provação. Então eu pergunto, será que não está nas entrelinhas dessa fala a vontade de ser o oleiro? Ou seja, nós estamos dizendo para Deus, de um certo sentido assim, Senhor, tu não sabe o que está fazendo. Se o Senhor fizesse dessa outra forma, seria melhor. Será que nós somos realmente tão obedientes como o barro, ou não estamos querendo tomar a posição do oleiro? Esse nosso primeiro momento, eu quero que você reflita exatamente isso. Quais são suas falas? Quais são suas queixas? Quais são suas reclamações? Quais são seus desabafos com Deus? Será que na sua fala você está se colocando como barro ou você está querendo ser o oleiro? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos capítulo 9, verso 21. O poder do oleiro sobre o barro. Você já prestou atenção que muitas vezes nós, como barros, teimamos bastante com o Senhor? Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas comigo já. E muitas vezes nós, pelo fato de já pertencermos ao corpo de Cristo, de já estarmos fazendo parte da igreja, uns há pouco tempo, outros há mais tempo, nós acreditamos que desta maneira já podemos ser usados pelo Senhor a qualquer tempo, a qualquer hora ou em qualquer lugar. Mas por incrível que pareça, existem vasos que o Senhor não tem nenhum desejo ou não tem nenhum prazer em usar. Desejo ele até tem, só que não tem prazer. Que tipo de vaso seria esse? Se o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, que tipo de vaso poderia desagradar a Deus então? Veja só o que diz esse texto. Que tipo de vasos são apropriados para o uso do mestre? Vasos vazios. Se o vaso vazio é aquele apropriado para o mestre utilizar, então qual é o tipo de vaso que Deus não se agrada em utilizar? Aqueles que já estão cheios. Aqueles que já estão cheios de si. Aqueles que já estão cheios do eu. Aqueles que já estão cheios da sua própria vontade, aqueles que já estão cheios dos seus próprios interesses, aqueles que já estão cheios dos seus próprios argumentos, aqueles que já estão cheios dos seus próprios questionamentos, aqueles que já estão cheios das suas próprias convicções, aqueles que já estão cheios até mesmo do seu pecado, dos seus pecados, aqueles que estão cheios de si. Estes vasos o Senhor não tem prazer em usar e, na verdade, Ele nem consegue utilizar esses vasos, porque está tão cheio que não tem como o Senhor colocar absolutamente mais nada. Amados, muitas vezes nós imaginamos que fazer parte do corpo de Cristo está relacionado apenas a nos adaptar a um conjunto de regras, normas, princípios e preceitos. Acontece que quando nós aceitamos a Cristo, todos nós trazemos conosco uma carga, uma bagagem de vida. E esta bagagem, a grande maioria dela, foi adquirida no mundo longe de Deus, como resultado de escolhas erradas, de traços pecaminosos do nosso caráter. E nós trazemos tudo. E olha como Deus é bondoso, né? Ele aceita a gente como nós estamos, mas não permite que permanecemos como chegamos a Ele. Ele quer nos transformar. Mas para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos use, Ele precisa que este vaso esteja vazio.
Isso mesmo. Você e eu temos que ter a decisão e a iniciativa de nos esvaziar de nós mesmos. E olha, vou confessar para você, esta é uma oração que nós não fazemos todos os dias. Muitas vezes nós acordamos e continuamos cheios de nós mesmos e não pedimos que o Senhor nos esvazie, para que Ele habite plenamente em nós. Quando esvaziamos a mente de toda e qualquer profanação, estamos prontos para ser usados. Quando a mente e o coração são moldados pelo Espírito, quando o eu está morto, a verdade tem possibilidade de constante expansão e novo desenvolvimento. Olha como Deus é poderoso. Ele quer que você e eu nos esvaziemos do nosso eu para que Ele possa nos encher, expandir e desenvolver. Nesse nosso segundo momento, eu quero que você reflita na seguinte questão: quais são as coisas que você está permitindo do passado que ainda estejam junto com você e que façam que você seja um vaso cheio, ao invés de um vaso vazio, para que o Espírito te encha? Qual é o comportamento, qual é o pensamento, quais são as atitudes, o que você ainda está segurando? O que você ainda está deixando dentro de si mesmo? Esse é um momento para permitir que o Senhor coloque para fora, mas Ele só vai colocar para fora se você reconhecer que precisa ser tirado e disser para Ele: Senhor, Espírito, tira isso aqui de mim, ó. Tira aqui de dentro do meu coração, tira do meu pensamento, tira da minha mente, tira, arranca, porque eu quero estar vazio, vazia, para ser cheio de Ti. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, verso 6. Eu quero que você abra o seu coração para receber a mensagem que eu vou compartilhar com você aqui agora. Jeremias capítulo 18 é aquela parábola em que o Senhor aparece para Jeremias e ordena que ele vá até a casa do oleiro, ou melhor, até a olaria, aonde o oleiro estava entregue à arte de fazer um jarro. E é interessante que enquanto ele está fazendo o jarro, ele se desmancha e aí então ele pega de novo, amassa o barro e volta a fazer um vaso de acordo com a vontade dele. E é exatamente nesse contexto que o Senhor diz para Jeremias: acaso eu não poderei fazer de vocês como fez esse oleiro? Fazer de novo um vaso novo? É muito interessante quando nós olhamos o desejo de Deus em abençoar e nos transformar de todas as maneiras possíveis. Mas seria possível Deus não conseguir moldar algumas pessoas que estão dentro da igreja? Por exemplo, quando nós olhamos algumas pessoas na igreja, e talvez você já tenha se deparado com esta situação, pessoas que são ranzinzas, pessoas que são brigonas, pessoas que vivem fazendo motim, panelinha, picuinha, fofoquinha, pessoas que são indiferentes, pessoas que são arrogantes. Será que essas pessoas, assim como nós temos os nossos defeitos, será que elas não conseguem ser moldadas pelo Espírito? Agora, eu quero fazer uma pergunta que é muito interessante. Você está nas mãos do oleiro? Você está nas mãos do oleiro, realmente? E essa minha pergunta é baseada exatamente nesse texto que eu quero ler com vocês. Olha só o que diz, ó. O oleiro não pode moldar para a honra aquilo que nunca lhe foi posto nas mãos. O oleiro não pode moldar para a honra aquilo que nunca lhe foi posto nas mãos. A vida cristã é de entrega e submissão diária e de contínua vitória.
Esse texto me chama muito a atenção. Sabe de quê? De eu correr o risco de nunca ser moldado porque eu não me entreguei nas mãos do oleiro. Olha, tem muita gente que está correndo desse processo. Ah, Senhor, eu sei que tu precisa moldar isso aqui na minha vida, mas agora não. Não, Senhor, não começa por esse lado aqui, não. Depois eu entrego isso aqui, eu estou convivendo, tá bom desse jeito. Tem gente que vive querendo agradar a Deus e continuar agradando a si mesmo, simultaneamente. Eles querem que Deus seja um mordomo que atenda todas as orações e supra todas as necessidades, ao tempo em que eles não permitem que o Senhor faça uma transformação completa. O Senhor, o oleiro, não pode moldar aquilo que nunca lhe foi colocado nas mãos. Isso aqui é uma advertência muito dura para a gente, porque não é simplesmente o fato de eu estar ou pertencer à igreja que quer dizer que necessariamente eu esteja sendo transformado. Eu preciso de uma entrega diária, de uma submissão diária nas mãos do oleiro, para que ele continue o processo de modelagem. Queridos, não adianta fugir. Não adianta fugir, não adianta. Vai ser doloroso? Claro que vai. E por que vai ser doloroso? Porque o processo de modelagem é para retirar do nosso caráter exatamente aquilo que não presta. E olha, eu e você gostamos de um monte de coisa que não presta, mas que podem nos tirar da eternidade. Então, o Senhor, ele tem o poder, como ele está falando aqui para Jeremias. Eu não posso fazer a mesma coisa com vocês, casa de Israel. Claro que ele pode. Ele não só pode como ele deseja. Mas a grande questão aqui não é o poder e o desejo de Deus. A questão aqui é, você já se colocou nas mãos dele? Essa é a pergunta que nós temos que responder agora. Será que eu já me coloquei nas mãos do oleiro para realmente ser moldado, amassado, trabalhado por ele? Ou eu estou fugindo do processo? Eu quero que você responda a si mesmo, responda ao Senhor em oração esse questionamento. Isaías 29, verso 16 diz assim: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Essa era a atitude de Israel quando eles olhavam para si e pelo comportamento que eles estavam tendo de rebeldia, de rebelião, de apostasia em relação a Deus e de prostituição espiritual. Eles estavam indo por caminhos tortuosos, caminhos distantes, totalmente alheios à vontade e à expectativa de Deus. Você e eu podemos pensar que Deus às vezes pode parecer que ele é um pouco possessivo, controlador. Não, amados, Deus não é assim. Mas pense comigo. Deus, ele deu tudo que de mais precioso tinha no universo para poder resgatar você. Não seria justo que ele também exigisse tudo de bom que você tem para oferecer? Ou melhor, de bom não, porque a gente não tem nada de bom. O bom que nós podemos oferecer ao Senhor é Ele mesmo que vai nos transformar em alguma coisa boa. Então veja só a troca. Deus deu tudo de bom em troca de um monte de porcaria que nós podemos oferecer, trapos de imundícia, como diz a Bíblia. E Ele aceita esses trapos de imundícia para poder transformar de acordo com a vontade dEle. É claro que nesse processo de transformação, o objetivo final é refletir o caráter de Cristo para podermos estar habilitados para viver a eternidade com o nosso Deus.
Mas ao longo desse processo, enquanto Deus, o oleiro, vai moldando o seu caráter, ele também tem em mente que esse processo atinja as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que nos observam, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que cruzam o nosso caminho, os nossos amigos, familiares, pares, pais, professores, colegas de trabalho e por aí vai. Até mesmo aquelas pessoas que a gente não se relaciona intimamente, mas que cruzam no meio do caminho, como num trânsito, em um coletivo, no trem, em um passeio no parque, num supermercado, na padaria. Todas essas pessoas, elas precisam ser impactadas. E o processo de modelagem de você como um vaso nas mãos do oleiro implica que você e eu possamos atingir, alcançar essas pessoas. Veja o que diz esse texto. O Senhor necessita de homens e mulheres que levem consigo para a vida diária a luz de um piedoso exemplo. Você está vendo o desejo de Deus? É que nós possamos levar para o nosso cotidiano, a vida de cheia de luz e piedade. Ou seja, muitas vezes nós queremos ser cristãos dentro da igreja. Aí é fácil, né, galera? Aí é fácil, todo mundo arrumadinho, e ainda assim tem os desafios, né? Ainda assim tem gente que não consegue, né? Mas e no nosso cotidiano? O que acontece no nosso dia a dia? E para que isso aconteça, veja só o que diz o texto: homens e mulheres cujas palavras e ações mostrem que Cristo habita no coração, ensinando, conduzindo e guiando. Que texto poderoso! Ele necessita de homens e mulheres de oração, que ao lutarem a sós com Deus, obtêm a vitória sobre o eu e então saem para partilhar com os outros aquilo que receberam da fonte de poder ou da fonte do poder. Você está vendo que no processo de modelagem do vaso existe uma luta no quarto secreto de guerra com Deus? Aqueles homens e mulheres que lutam a sós com Deus e que obtêm a vitória sobre o eu. Que tremendo! Deus aceita aqueles que crucificam o eu e os tornam vaso de honra. São, nas mãos dele, como barro nas mãos do oleiro, e Deus opera a sua vontade por intermédio deles. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Cristo vive neles e o poder do seu Espírito lhes assiste os esforços. Que texto poderoso! A pergunta que eu quero refletir com você nesse momento para orarmos é a seguinte: na sua vida diária, no nosso cotidiano, você já tem mostrado o processo de moldagem que você está sofrendo, o que tem acontecido com você? As pessoas próximas a você já conseguem ver isso? Se você tem um pedido de oração, envie para mim e nós estaremos orando junto com você até o nosso próximo jejum. Já vai se preparando, prepara o coração, porque daqui a pouquinho ao meio-dia nós vamos fazer o nosso encerramento ao vivo, tá bom? Que Deus nos abençoe agora nesse nosso momento de oração. Enquanto o instrumento humano está inventando e planejando para si alguma coisa que Deus impediu que fizesse, ele passa por maus bocados, queixa-se e fica irritado e tem maiores dificuldades. Mas quando se submete para ser como barro nas mãos do oleiro, Deus transforma o homem num vaso de honra. O barro submete-se à moldagem. Se Deus tivesse permissão para fazer o que quer, centenas de pessoas seriam moldadas e transformadas em vasos segundo lhe parecesse mais apropriado. Sabe, se eu pudesse colocar um título nesse parágrafo, sabe o que eu colocaria? Barro teimoso. Barro teimoso. Porque
realmente parece que é o que nós somos muitas vezes. Queremos ensinar a Deus. Inventamos e planejamos coisas que Deus não quer que façamos. E depois que a gente se estabana tudo, atrapalha tudo, a gente faz o quê? Volta para Deus e fala: ai, Senhor, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? O Senhor não está vendo. E agora? Nós desobedecemos às leis, à orientação de Deus, à impressão do seu Espírito. Isso por quê? Porque não nos moldamos e achamos que a gente tem que fazer do nosso jeito e faz e quebra a cara. Depois, quando começam a surgir os frutos dessa desobediência, nós nos queixamos com Deus. Mas o que está dizendo aqui? Que se Deus tivesse a nossa permissão para fazer o que Ele quer, centenas de pessoas seriam moldadas e transformadas. Queridos, um dos princípios do governo que rege o universo de Deus é exatamente o livre-arbítrio, o dom do livre-arbítrio, o dom da liberdade. E no processo da modelagem, ele também faz parte. Deus, por mais que ele tenha o poder e o desejo, ele espera a sua permissão. Deus não pode fazer nada além daquilo que você e eu permitamos. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos uma oração intercessora por alguém que está longe de Deus, nós estamos dando condições que o Espírito comece a trabalhar nessa vida, ainda que ele não tenha o desejo inicial. Mas é diferente quando nós temos a total consciência, que é a nossa posição hoje. Nós precisamos dar autorização, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. O texto de Jeremias 18, verso 3 diz bem assim, olha: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias chegou na olaria, o oleiro estava trabalhando. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Agora talvez ele esteja trabalhando num outro vaso que deu permissão. E por isso você e eu precisamos dar permissão agora para que ele também esteja trabalhando em nós o seu processo. Que tal você e eu refletirmos exatamente sobre o quão teimoso você e eu temos sido? Será que tem coisa hoje que a gente está culpando a Deus, cobrando dele a solução, que não é o resultado de escolhas erradas que fizemos no passado? Quanto de justiça existe no nosso pedido em querer que Deus resolva? E se Ele resolver, será que você e eu já aprendemos o que tínhamos que aprender para não cometer esses erros? Vamos refletir um pouco sobre isso? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que
escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Queridos, estamos chegando ao final do nosso jejum e eu desejo que o tema de hoje tenha abençoado a sua vida, assim como ele abençoou a minha. Que tema poderoso, não é? Afinal de contas, nós somos barro, o Senhor é o oleiro,
e nós precisamos nos permitir passar pelo processo de transformação. Cada um de nós temos uma história, temos uma jornada, estamos em um momento diferente do processo, mas estamos todos nas mãos do oleiro e precisamos crer de fato que assim o é. Mas, como vimos há poucos instantes, é necessário nos colocar na mão dele, porque o Senhor não pode moldar aquilo que nunca foi colocado nas suas mãos. E, para concluir, muitas vezes nós, quando estamos falando sobre o oleiro, falamos assim, não, Deus o Pai que é o oleiro, Jesus é o oleiro, não, o Espírito Santo que é o oleiro. Afinal de contas, qual dos três é o oleiro? Já parou para se perguntar? Já parou para fazer essa reflexão? Qual dos três é o oleiro? Você vai encontrar em vários momentos, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, referências falando que o Pai é o oleiro, né? Que Deus é o oleiro, que Cristo é aquele que molda. Mas como nós sabemos que quando Cristo assumiu o seu lugar no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote hoje intercede por nós lá no santuário, estamos vivendo o ministério glorioso do Espírito Santo aqui na terra desde o dia do Pentecostes, com os discípulos, né, até o dia de hoje. Mas eu quero, então, junto com vocês, ler esse texto para que ele nos ajude a ver quem é que pode moldar eu e você como barro em vasos de honra para o Senhor. Veja o que diz o texto. Com franqueza e sinceridade, devemos considerar a pergunta: nós nos temos humilhado diante de Deus para que o Espírito Santo possa atuar por nosso intermédio com poder transformador? Como filhos de Deus, temos o privilégio de ser trabalhados por seu Espírito. Quando é crucificado o próprio eu, o Espírito Santo toma os quebrantados de coração e faz deles vasos para a honra. Eles estão em suas mãos como barro nas mãos do oleiro. E aí depois o que acontece? Cristo tornará tais homens e mulheres superiores em poder mental, físico e moral. As graças do Espírito darão solidez ao caráter. Eles exercerão uma influência para o bem, porque Cristo habita na alma. Amém? Que texto poderoso, hein? Esse texto é tão revelador quanto todos os outros e nos ajuda a entender o processo de Deus. Quando nós olhamos para Cristo como nosso modelo, temos exatamente em quem nos espelhar. Mas como ser moldados à semelhança de Cristo? Através da permanência e atuação do seu Espírito em nossa vida. Então, quando você e eu pedimos diariamente o batismo do Espírito, podemos também acrescentar a frase: Espírito Santo, me molda como o oleiro molda o vaso, porque eu quero ser um instrumento teu. Eu sou abençoado. Espera aí que eu liguei uma música aqui, meus amados. Deixa eu baixar o volume. Eu estava pensando o seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam, mas para mim, à medida que nós vamos estudando sobre o Espírito Santo, sobre o seu ministério, é como se um quebra-cabeça fosse sendo montado na nossa frente. Porque muitas vezes, assim como eu, acredito você já deve ter feito a seguinte oração: Senhor, me molda, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Você não já fez essa oração? Agora, qual é a diferença então de fazer essa oração para o nosso maravilhoso Espírito Santo? É que com o Espírito Santo, você pode abrir os detalhes da sua vida aonde você quer exatamente que ele trabalhe. Por exemplo, como eu identifiquei junto com vocês hoje aqui vários momentos em que o nosso comportamento pode impedir que o Senhor nos molde. Então, no seu momento de oração, no seu pedido do batismo, você cita essas frases: Espírito Santo,
eu tô com uma dificuldade tremenda de entregar o meu eu, porque eu sou orgulhoso, eu sou teimoso, eu sou assim. Então você conversa com ele e ele vai lhe impressionando a mente, mostrando exatamente aonde e como você pode se tornar cada vez mais vitorioso e vitoriosa sobre o pecado. Deus quer nos levar a uma estatura mais elevada, muito mais elevada. Ele quer solidificar o nosso caráter e Ele quer que nós sejamos uma influência para a eternidade, não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Entenda o seguinte: à medida que o Espírito Santo molda você como um vaso de bênçãos, você vai estar cuidando da sua ida para a eternidade, mas também vai estar influenciando pessoas que estão ao seu redor para irem também para a eternidade. Então, o processo da transformação, ele não apenas é um benefício individual, ele na verdade é um benefício coletivo. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Queridos, eu realmente desejo que você e eu nos permitamos ser moldados pelo Espírito e que todos os dias renovemos essa decisão, porque ela com certeza trará reflexos eternos. Por quê? Porque como o tema de hoje do nosso jejum é o quê? A olaria da eternidade. O Senhor quer levar você para a eternidade, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, não é como nós estamos. Ele precisa nos moldar. Então vamos permitir, porque a recompensa valerá muito, muito, muito mais a pena. Muito bem, eu entrego agora aqui com vocês o nosso jejum, mas eu quero convidar aqueles que puderem a irem agora para o nosso Instagram, nesse link que está aqui abaixo, e eu vou estar ao vivo para nós fazermos o nosso encerramento lá então no Instagram, tá bom? Para você que não vai poder ir, não se preocupa. A live vai ficar salva e depois você pode acessar, assistir e compartilhar com outras pessoas. Eu tenho 4 coisas para te dizer antes de ir para o Instagram. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus. Por quê? Porque você existe, vaso de bênçãos. Diga, eu sou vaso de bênçãos. Eu faço parte da olaria da eternidade. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro.